Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, domingo, 12 de maio de 2024, celebramos a solenidade da Ascensão do Senhor. O evangelho da nossa reflexão é o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 20. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Todos glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos, então, saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, hoje Jesus diz: quem crê e for batizado será salvo. E assim, amados irmãos, no Evangelho segundo João, podemos ler com mais clareza essa frase: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, né, amados irmãos? Então, percebam o que São Paulo diz: todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Então, tanto os bons como os maus, amados irmãos, estavam na mesma situação. Compreendamos. Vamos ler o que diz lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Porque, amados irmãos, porque tudo é por Cristo, com Cristo e em Cristo. Ou seja, sem Cristo, nada podemos fazer. Então, ou a nossa salvação acontece por Cristo, ou então a salvação não acontece na nossa vida, né? Então, amados irmãos, recordando o que diz São Paulo na carta aos Romanos, ele diz o seguinte: veja, sem Cristo, todos estávamos privados da glória de Deus, ou seja, tanto os bons como os maus estavam na mesma situação, mas agora, lembra, amados irmãos, em Jesus Deus nos dá uma oportunidade, ou seja, aos bons para que continuem bons e aos maus para que se convertam e possam também ser salvos. E assim, amados irmãos e irmãs, recordemos, né? Todos estavam na mesma situação, mas em Cristo a salvação se abriu para todos, tanto bons como maus. E assim, amados irmãos, né? Em Jesus, vejam, a humanidade recebe uma nova dignidade, viu? Lembrem disso, ó. Em Jesus, a humanidade recebe uma nova dignidade. Antes nós éramos o quê, amados irmãos? Éramos criaturas. E agora em Cristo, nós somos chamados a ser filhos de Deus. Lembra aquilo que a gente repete na Santa Missa? O Pai é o Pai misericordioso. Jesus é o Jesus misericordioso. Maria é a mãe da misericórdia. Nós somos o quê? Os filhos da misericórdia. Lembra Jesus dizendo, sede misericordiosos, assim como o vosso Pai do céu é misericordioso. E assim, amados irmãos e irmãs, como filhos de Deus, nascido da água e do Espírito, veja o que diz de Jesus no Evangelho: aquele que não nascer da água e do Espírito não verá o reino de Deus. E assim, nós agora, amados irmãos, somos convidados a nascer da água e do Espírito para nos tornarmos filhos e filhas de Deus. E é claro, amados irmãos, recebemos também o mandato, né, de anunciar o Evangelho a toda criatura. Vejam, assim como os discípulos de Jesus receberam esse mandato, nós também somos convidados a anunciar o Evangelho. E assim, amados irmãos, que nos deixemos guiar pelo Espírito Santo,
pois somente, amados irmãos, o Espírito Santo nos conduzirá à plena verdade. Veja o que diz Jesus, tanto que ele diz, ó, conhecei a verdade e a verdade vos libertará. Lembrem, Adão e Eva, né, amados irmãos, acreditaram na mentira da serpente. E o que foi que eles perderam? Perderam a liberdade, pois se tornaram escravos do pecado. E agora, amados irmãos, em Cristo nós somos convidados aqui a permitir que o Espírito Santo vá nos conduzindo e assim nos libertando. Vejam, ao acreditar na mentira da serpente, nos tornamos escravos. Ao acreditar na verdade de Deus, nos tornaremos livres. E assim, amados irmãos e irmãs, né, que o Senhor afaste de nós todo medo ou conflito. Né? Conflito porque, amados irmãos, lembrem o que diz Jesus, o que diz Deus lá no Deuteronômio. Diante de ti eu ponho a vida e ponho a morte. Então, a gente não pode ter conflito, a gente tem que fazer a nossa opção pela vida. E por isso, amados irmãos, precisamos de quê? De força e coragem. Para quê? Para sermos também testemunhas do reino de Deus. Então, amados irmãos e irmãs, que o Senhor nos dê humildade para ouvir a sua palavra, inteligência para compreendê-la e sabedoria para colocá-la em prática. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.